Bom dia a todas, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje aí uma quinta-feira com bastantes novidades, com bastantes aí divulgações. Vamos passar pela China, porque por lá tem novas turbulências do setor imobiliário. Vamos falar do preço do petróleo, que ontem bateu $96 por barril em um dado momento da negociação. Mas sem deixar de falar aqui do nosso Brasilzão. Vamos falar do relatório trimestral de inflação, que saiu aí com as novas projeções para a nossa economia, do novo PAC também, e seu impacto deve ter o impacto nos municípios. E vamos aí também falar do IGPM, que foi divulgado hoje pela manhã pela FGV. Mas antes da gente dar esse giro aí por essas notícias, eu quero dar bom dia para o André, que está lá no Rio de Janeiro ainda. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, pelo menos, aí num ambiente um pouco mais tranquilo. Hoje vocês não vão ouvir aquele som de liquidificador, não vão ouvir aquela barulheira. Hoje já estou hospedado aqui, fazendo aí parte ainda daquele congresso. Aliás, bem interessante, muitos trabalhos legais que eu estou vendo aí no congresso. Muita gente perguntando aqui de série, inclusive, falando aí. O pessoal ainda não conhecia o nosso programa Mercado Investimento, também estou falando para eles do programa. Mas aqui o Eduardo Moreira é bem conhecido, né? Então, hoje falando agora um pouco da agenda, né? Vamos falar bastante aí do IGPM aí, que tem algumas notícias complicadas aí que a gente vai ter que falar sobre o IGPM, principalmente por causa da questão dos combustíveis. Vamos falar do impacto do PAC, né? Que agora alguns municípios já vão começar a aderir ao PAC, a gente tem que pensar aí o que isso daí pode gerar na economia como um todo, né? Mas como sempre, Débora, vamos aqui falar aqui do nosso mundão aí, porque teve coisas da Ásia, né? Ainda tem o caso Evergrande gerando alguns impactos aí, principalmente nas bolsas do mercado asiático. Como que está aí o nosso mundão, Débora? Como que fechou os mercados os mercados asiáticos ontem? Olha, André, hoje a gente pode dividir aí o mercado asiático em dois pontos. Né? O primeiro deles é o Japão. Né? O Japão ele liderou, na verdade, as quedas das bolsas asiáticas. Né? A gente teve uma queda de 1,54% no Nikkei 225 hoje. E não foi por nenhum motivo que veio de fora, então não foi nenhum mau humor vindo de Nova York, que é o que normalmente pauta aí o Japão. Né, foi justamente porque os títulos de dívida do Japão, os títulos negociados lá no Japão, chegaram ao seu maior patamar em 10 anos. Então, desde 2013, a gente não tinha negociação ali de taxas de títulos tão altas no Japão. Né? Então, 10 anos a gente não via um patamar tão alto. E aí a gente sabe o quanto, né, quando a gente vê um título de dívida subindo, quanto isso impacta a renda variável, porque diminui o apetite pelo risco. Então, o caso japonês foi bem específico por conta aí, dessa alta dos rendimentos dos títulos japoneses. Né? Então, normalmente, quando a gente fala de títulos japoneses, a gente está falando de um rendimento pequeno, né? Mas ainda assim maior em 10 anos. E aí, dividindo para outras partes da Ásia, a gente teve ali um impacto bem grande de novo da Evergrande. Né? Então, o setor imobiliário chinês apresentou novas preocupações, novas turbulências aí. O presidente da Evergrande está sob... Na verdade, o que aconteceu? Vou contar aqui de uma outra forma. Ontem as negociações foram suspensas assim, no Hang Seng, né? Até coloquei ele aí na tela, porque ele também caiu bastante, né? Caiu 1,36. E aí, por que as negociações da Evergrande foram suspensas no Hang Seng? Porque saiu uma notícia na Bloomberg, né, falando aí que o presidente da Evergrande estava sob vigilância policial. Né? A Evergrande, a gente já sabe que ela está bem endividada e ela é o centro aí da crise que vem afetando o setor imobiliário na China. E aí a gente teve essa suspensão das negociações da Evergrande na Bolsa de Hong Kong, no Hang Seng. E isso aconteceu, né, esse aumento das preocupações em relação ao setor imobiliário aconteceu na véspera de um feriado lá, que é a Semana Dourada. Então, a partir de amanhã, os mercados da China ficam fechados e na semana que vem também. Então, isso fez com que ali os mercados asiáticos antecipassem algumas das posições, porque a China vai ficar fechada, né, para negociação na semana que vem. E essa bomba aí, né, essa notícia caiu bem na véspera do feriado. Então, a gente viu aí os mercados chineses já antecipando realmente algumas posições para se proteger de possíveis flutuações que aconteçam no mundo
enquanto o mercado lá está fechado. Então, um dia bem negativo na Ásia. Algumas bolsas conseguiram ter uma alta moderada, como foi, nossa senhora, o caso do Xangai Composto, né? Então aí a gente vê esse movimento misto, mas predominantemente negativo lá na Ásia, por conta aí do setor imobiliário mais uma vez roubando a cena por lá, André e todo mundo. E a gente tem notícia também, né, agora continuando e vindo aqui para o nosso Brasilzão, né, do novo PAC que o André estava falando, né, a gente tem essa notícia aí do edital sendo lançado do novo PAC para os municípios, né, e aí o presidente até falou contratação de trabalhadores locais para tocar as obras, como vocês estão vendo aí no subtítulo da manchete. Então isso deve aí talvez impactar os municípios, né, André? Então a gente tem essa expectativa aí que movimente um pouco aí os municípios esse PAC, né? É bem importante, Débora, a gente pensar aí na questão do PAC, que ele é um dos possíveis motores da economia aí, principalmente a partir do próximo ano, quando ele deve ter algumas obras já começando aí de fato, né? Ele está lançando esse edital aí, a gente já tem algumas notícias, a gente acabou não noticiando, né, mas não é o primeiro edital que ele lança, né? Então ele está lançando esse edital de 65,5 bilhões aí para os municípios, já saiu inclusive parcela do PAC aí para fazer metrô aqui em São Paulo, outras obras também de infraestrutura aí pelo país todo, né? E mesmo com os problemas que a gente já levantou sobre o PAC, que ele acaba, por causa do arcabouço fiscal, ele acaba dependendo muito da questão do investimento privado e também do recurso do BNDES, isso daí é um problema que esse PAC vai acabar enfrentando, mas se você tiver realmente as obras sendo feitas e tudo mais, ele tem um potencial de acelerar muito a economia do país, muito. O segundo mandato do governo Lula foi tão aquecido, foi tão bom em crescimento econômico, justamente por causa do PAC, porque foi um fator de elevação de renda, de geração de emprego de maior qualidade, porque você acaba despendendo, né, um emprego de melhor qualidade na hora de você realizar as obras, né, porque são a construção civil mais fina, né, então não é uma construção civil que você vai simplesmente contratar pessoas aí para tapar um buraco na rua, né, então é basicamente você fazer realmente uma ponte, que é uma engenharia elaborada, né, então essa é a importância que a gente tem em relação ao PAC, Débora, que pode ser, e o Lula inclusive acredita muito nisso, né, ser um dos motores econômicos aí desse terceiro mandato aí do presidente. E temos também, né, notícia do IGPM, né? O IGPM divulgado pela FGV, normalmente ele é divulgado antes, né, do nosso IPCA, então ele serve aí como uma base, um termômetro também do que esperar para o índice oficial aí de inflação. E ele apresentou aí alguns pontos, né, que eu acho que valem a pena ser falados, principalmente da inflação ao produtor e ao consumidor dos combustíveis, algo que a gente já vem falando também das outras prévias, né, mas acho que vale a pena explicar aí para a nossa audiência, né, como é que foi essa composição do IGPM nessa divulgação de setembro. Vou até pedir para colocar aqui na tela o primeiro gráfico aí que mostra, né, o que puxou, na verdade, que se foi preços ao consumidor, preços ao produtor, esse mesmo, e a inflação geral aí de mercado, né, o IGPM, ficou abaixo do esperado pelo mercado, mas trouxe esses outros pontos que eu acho que vale a pena ser discutidos, né, André? Exatamente, Débora. A gente teve um problema principalmente nos combustíveis. Novamente a gente teve uma queda dos alimentos, mas os combustíveis impactou principalmente o preço, né, o IPA, né, que é basicamente o preço aos produtores, né? Então você teve alta no IPA, o IPC já estava aumentando e você teve pela primeira vez desde janeiro todos os índices subindo. E pela primeira vez desde março o IGPM subindo também, né? Porque ele estava sendo puxado para baixo pela queda dos preços ao produtor, né? Nesse momento. E você tem agora que ele começou a subir, ele voltou a subir. Então, subiu porque todos subiram juntos, né? Você tem quase 0,41% para o IPA, 0,27% para o IPC e 0,24% para o INCC, que é a construção civil, né? E você tem que acelerou também em 12 meses, né? Então a gente está ele acaba preocupando justamente por causa dessa aceleração também em 12 meses. Então esse que é o problema. A gente pode colocar na próxima tela, inclusive, para vocês verem quais são os itens que mais puxaram. E é mesmo que uma tônica que daí o IPCA 15 já tinha mostrado, né? Que é o quê? O índice de preços o índice de alimentos, né?
bovinos, leite, ovos, tanto ao consumidor quanto ao produtor, está caindo, e caindo até que consideravelmente. Só que os índices energéticos estão subindo, ó. Diesel, gasolina, tanto o produtor quanto o consumidor, energia elétrica. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Você teve uma alta, a gente até vai falar da alta do preço do petróleo aí. E a Petrobras anunciou um reajuste muito pesado aí no final de agosto, no começo de setembro. Foi muito pesado essa alta, foi mais de 17% de aumento do preço do diesel, né, na refinaria. E mais de 15%, mais de 12%, se não me engano, do preço da gasolina também na refinaria. Isso tem impacto, isso gera um impacto muito forte, né? Então, provavelmente, o IPCA também vai chegar desse jeito, né, que deve ser divulgado na primeira semana aí do próximo mês, vai chegar desse jeito justamente porque a gasolina e o diesel estão puxando para cima essa inflação, mesmo com a queda do preço dos alimentos, Débora. E assim, quando a gente vê diesel subindo, é um sinal de alerta mesmo para a nossa economia. A gente sabe o quanto a nossa economia depende aí de malha rodoviária, né, para transportes de outros produtos, então isso encarece fretes e pode voltar a impactar e acelerar o preço de outros produtos que dependem desse frete, dessa malha rodoviária aqui do Brasil. Esse é um ponto aí para a gente ficar realmente de orelha em pé, aí, de alerta em relação a diesel, e lembrando que o IGPM ele é uma composição dos 3 índices, né? Então ele tem ali o IPA, né, que é o preço ao produtor, que tem 60% aí do peso, a gente tem o consumidor com 30% e o INCC com 10%, né, somando aí os 100% do peso. Então é um índice também bem sensível aí aos preços ao produtor, sensível a dólar. A gente vê cotação, por exemplo, impacto, por exemplo, de minério de ferro. Então aqui a gente vê que é um índice mais sensível aí a esse tipo de movimentação. Vamos ficar de olho aí nesse diesel e vamos ver como ele vem no IPCA final, depois daqueles 15 dias finais de agosto ali que estavam no IPCA 15. Né? E a gente tem também outro índice para trazer para vocês hoje, né, que é o índice de confiança do comércio. Então a gente já falou de outras confianças aqui, né? Falamos da confiança ao consumidor, da construção civil, ontem falamos da indústria, e o comércio parece também que está menos confiante aí nesse mês de setembro, né? Então aqui a gente até entende o comércio com essa confiança reduzida, e a gente vai explicar aí para vocês, né, como é que está essa trajetória de dificuldade realmente de manter a confiança do comércio, André. Então, a gente sabe porque a gente vê as pesquisas mensais, a gente sempre traz aqui para vocês, e a dificuldade que o comércio tem de engrenar, né, principalmente aí com essas taxas de juros altos, bens que dependem mais de crédito, né, e a gente sabe a demora que vai ter a política monetária para fazer efeito nisso, né, não é de uma hora para outra, não é mágica, né? Exatamente, Débora. E é preocupante o comércio ter uma desconfiança agora, né? Você ter uma queda da confiança do comércio, porque a gente já está entrando nos últimos 3 meses do ano, né? Que são aqueles 3 meses do ano que o comércio costuma ganhar muito, né? Se ele está com uma menor confiança agora que vai começar a contratação, por exemplo, de temporários para as festas de fim de ano. Então o comércio começa a se preocupar agora justamente com isso, né? O mês de outubro é o primeiro mês que você vai começar a ter uma certa preparação para dezembro, né? Novembro começa a acelerar de verdade, até porque tem Black Friday agora que entra no nosso calendário de vez, né? E você também vai ter as festas natalinas, que você tem então um comércio um pouco mais forte, um pouco mais acelerado, né? E você tem então essa queda agora que é justamente no momento que você está começando a se preparar para o final de ano, é bem preocupante, porque se o comércio não realmente não acreditar, não tiver uma confiança muito boa, ele vai acabar refletindo também, inclusive, mão de obra, né? A gente lembra sempre, na questão econômica é muito uma questão de expectativa, né? Se o comércio não está com uma boa expectativa, ele vai acabar investindo menos, né? Contratando menos gente e tudo mais. Então, a gente sabe que o brasileiro está com muita dificuldade, ou ele se diverte um pouco, ou ele compra alguma coisa, né? O último mês aí foi um mês diferente, justamente porque o brasileiro conseguiu comprar algo, se divertir e viajar no mesmo mês, né? Mas a gente tem que ficar de olho aí, porque vamos ver se essa queda de confiança do comércio vai acabar se confirmando mesmo, e se isso aí vai impactar, né? Vamos ver como que vão sair os dados agora, provavelmente deve sair os de agosto, né? Os de agosto que vão sair agora nas pesquisas mensais, né? Vamos ver se realmente essa confiança aí vai ficar abalada mesmo, aí como que vai ser a situação, Débora. Vamos ver, né? Vamos ver como é que isso reflete aí nos dados da pesquisa e também em setembro, né? Então a gente tem que acompanhar realmente para ver se tem esse reflexo
né, da confiança caindo realmente, né, tendo esse problema aí, mostrando alguma dificuldade do setor comercial aí, desse ramo varejista que está com muita dificuldade, né, aqui no nosso país. Não é de hoje que a gente vem falando isso, né, e a gente sempre frisa o que a gente precisa aí para essas mudanças, né. E agora também seguindo pelas divulgações de hoje, a gente tem o relatório trimestral de inflação, que foi divulgado hoje pelo Banco Central. E ele atualiza algumas projeções, né, trimestralmente, as projeções do Banco Central ali para a inflação, para a PIB, né, também a surpresa, né, quanto a inflação surpreendeu ou não em dados momentos. Então, aqui a gente trouxe primeiro a projeção do PIB para vocês, segundo o relatório trimestral de inflação. Então, em junho, o relatório previa 2% de PIB para o final de 2023 e subiu para 2,90%. Né? Então, aqui já muito em linha com o que a gente vem observando em outros relatórios, observando, por exemplo, no próprio relatório Focus, observando ali também em outros relatórios que trouxeram perspectivas aí, como o da SPE, né, da Secretaria ali, Econômica, que foi do Ministério da Fazenda, também divulgado aí na semana passada, e a projeção para o ano de 2024, que está em 1,80, ainda acima aí de outras previsões como o Focus, mas também aí muito em linha. Então, a gente vê esse PIB chegando a 3%, aí também no relatório trimestral de inflação. Lembrando que a gente tem algumas projeções acima disso, como foi o caso do Ministério da Fazenda, e a projeção do PIB agora em 2,90, saindo de 2. Então, um salto até considerável para 3 meses, mas aqui a gente explica isso por conta da surpresa que foi o PIB aí no último trimestre, surpreendeu todo mundo, surpreendeu o mercado. Então, a gente começa a ver esses ajustes, nessas revisões, nessas projeções. O que você achou, André, dessa mudança aí da projeção do PIB no relatório trimestral? Acho que Desculpa, o André gente, eu acabei esquecendo. A culpa não foi da pessoal técnico, a culpa foi minha, tá, gente? Acabei esquecendo de ligar o microfone. Então, Débora, que voltando aqui à minha fala, né? Era esperado já que você tivesse um aumento da projeção do PIB, né? Mas o mais engraçado de tudo é que você tem um aumento que ele foi muito mais próximo do que o mercado está falando, né? Então ele está quase igualzinho ao relatório Focus, né? E menos do que as projeções oficiais do governo, né? Eu não sei se é uma tentativa de se mostrar mais independente, né? De fato, ou uma tentativa de falar, ou realmente o pessoal está chegando nas mesmas conclusões que o mercado, estranhamente, talvez. Mas eu acho esse fato bem interessante, né? Mas eu acredito que deve ter eu, por exemplo, assim, se fosse fazer uma projeção aí do PIB, eu colocaria em 3, né? Eu colocaria 0,1 ponto a mais, principalmente porque é o que muita entidade está falando, as entidades internacionais estão colocando, né? 3%, o FMI, se eu não me engano, está colocando isso, o Banco Mundial também está colocando isso. Eu subiria um pouquinho, mas era bem esperado, né? E eu estou achando essa de 1,8 para o próximo ano, mas muito baixa, mas é aquela coisa, né? Eu acho interessante que eles colocam a previsão para 2025, 2026 e tal, sendo que a gente não tem condição alguma de começar a imaginar, né, o que vai acontecer em 2025, 2026, porque é muito longe ainda, né? Mas é mais ou menos por aí, Débora. Exatamente, eu tive a mesma impressão, né? Veio muito próxima do relatório Focus e mais distante do Ministério da Fazenda. Eu também acredito que vai ser alguma coisa entre os dois, também próximo de 3, que é realmente o que está sendo previsto, mas eu notei a mesma coisa, das duas vezes, né, aproximando sempre mais do foco, sempre do mercado. E tem uma outra projeção também aí que a gente trouxe, que é a da inflação. Então, são projeções de curto prazo, né, mostrando o que se espera aí setembro, outubro, novembro e dezembro na variação mensal e no acumulado em 12 meses. Então, para setembro, aí o Banco Central espera 0,35%, 0,41% em outubro, 0,39% em novembro e uma aceleração da inflação aí em dezembro. E no acumulado em 12 meses, a gente vê uma expectativa até de desaceleração, saindo de 5,31 em setembro, 5,12 em outubro, 5,10 em novembro e 5,01% na variação em 12 meses. Fica acima do teto da meta,
né? Mas vamos ver aí como é que vai ser o comportamento. Lembrando que a projeção do Banco Central também erra. Eles fazem, inclusive, um gráfico da surpresa que não ficou, eu não consegui trazer aí para vocês, mas mostra quanto eles erraram a cada mês, né, nas suas previsões, que é o que eles chamam quanto fomos surpreendidos pela inflação. E no final aí, do acumulado em 12 meses, eles erraram em 0,20, né? Então 0,2 pontos percentuais. Então aqui a gente vê essa variação da inflação acelerando um pouquinho no mensal lá no fim do ano, mas no acumulado trazendo desaceleração, né? Então, trazendo até movimentações menores do que registradas anteriormente para trazer esse movimento de desaceleração. André, algum comentário aí que você queira fazer em relação à projeção do IPCA do Banco Central? Eu acho que é uma boa notícia, pelo menos, que agora a gente tem a confirmação que a inflação deve ficar abaixo de 5, né? Porque eles têm uma surpresa, né? Que é o erro que eles, para não falar que eles erraram, por isso não, a gente foi surpreendido. Então a surpresa, né? Foi negativa em quase todos os meses. Se a gente pegar desde o começo do ano, é um festival de surpresa aí que eles têm, surpresa positiva, né? Que a projeção deles acaba ficando acima, né? Então pelo menos a gente já tem quase que a confirmação aí que vai ficar abaixo dos 5 aí, provavelmente, né? Até porque eles estão jogando uma inflação bem elevada, principalmente para outubro, novembro e dezembro, né? Não sei o que eles estão esperando aí, né? Principalmente com essa queda de preço de alimentos, né? E se a gente não esperar novos aumentos do combustível, talvez eu acho que eles estão ainda chutando bem alto aí o que eles estão prevendo, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que tá bem em linha, né? Até acima do que o mercado está esperando, então o mercado está 4,84, 86, né? Que é o que o relatório Fox está colocando. Está acima do que o mercado está falando, está acima do que o Banco Central, do que o Ministério da Fazenda está falando, né? Mas esse aí eles estão fazendo bastante erro, né? Então, continuem assim, espero que daí pelo menos a gente vai ter uma inflação abaixo de 5, gente. Olha, se a surpresa for mantida, vai ficar ali em 4,80, né? Porque eles têm errado aí 0,20. Então, vamos ver aí se a surpresa é mantida. Então, eles jogaram para cima e erraram nos últimos 3 meses aí, né? Que o relatório foi atualizado. E vamos falar agora, né, daquele giro na nossa abertura. Falamos aí de combustíveis, falamos bastante aí de quanto isso está impactando. E a gente tem notícias, inclusive, vou trazer para vocês um gráfico. Eu vi que a audiência perguntou como é que está o preço do petróleo, né? Como se vê esse preço do petróleo? Eu montei um gráfico para vocês, ele vai vir aqui em seguida, então podem esperar que vem por aí. Mas eu vou colocar aqui na tela primeiro como estão os mercados hoje, o que está puxando o quê? Né? Então, quando a gente vê aqui o nosso Ibovespa, ele continua positivo. Ontem o Ibovespa ele teve um fôlego bem positivo durante a manhã. Aí a gente teve uma mudança de direção em Nova York, foi isso que aconteceu. E aí o Ibovespa conseguiu manter a resiliência, então ele se manteve resiliente até um certo ponto, oscilou para o negativo e depois com a melhora de Nova York no fim do pregão, no fim da sessão, no fim do dia, né, a gente usa esses termos, né, esses jargões pregão, mas eu gosto de traduzir, então no fim do dia ele conseguiu voltar ali para o terreno positivo e fechou em 0,12. E quem puxou muito o Ibovespa ontem para cima foram as commodities. A gente teve aquele anúncio, né, aquele anúncio de pacotes ali de incentivos à economia chinesa e isso puxou as commodities para cima. E o Ibovespa teve esse fôlego, né, de se manter no positivo justamente por conta aí das commodities. E entre elas, principalmente o petróleo, né, que ontem chegou a $96 por barril em algum momento da negociação do dia. Isso levou a Petrobras para cima dos 3%. A Petrobras tem um peso grande, né, tanto a preferencial quanto a ordinária fecharam acima de 3% na máxima do dia. Isso ajudou ali realmente manter o Ibovespa no terreno positivo. Hoje a gente vê que esse movimento continua. Ele está aí em 0,45%, muito disso vindo das commodities de novo. Então a gente tem hoje, além do petróleo, que está ali perto, está até negativo, mas a gente ainda tem essa expectativa que o petróleo vai subir. Então, além disso, né, além das ações ligadas a petróleo que seguem a trajetória de ontem, a gente tem o minério de ferro subindo também hoje, puxando aí ações como siderúrgicas e mineradoras de ferro, né? Que no caso seria Vale, CSN, Gerdau, elas também estão puxando aí o Ibovespa para o terreno positivo hoje. A abertura em Nova York foi mista,
Então, a Nasdaq 0,22% e o S&P 500 0,08% negativo, então bem próximo à estabilidade aí, com leve queda. E a gente teve um dado importante sendo divulgado hoje nos Estados Unidos, que é a última leitura, né, do PIB de lá. Então, o PIB ele tem ali a primeira leitura, depois que é quase uma leitura preliminar, e depois ele sofre algumas revisões. E ele ficou bem em linha com o esperado, ficou em 2,1, que foi o que foi projetado na última leitura, não mudou, não ficou nem acima nem abaixo da projeção. Então, veio aí bem em linha com o esperado e aumentou, inclusive, a expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos para a próxima reunião. Então, esse era um dado esperado para medir, né, como é que estão aí as expectativas dos juros para a próxima reunião dos Estados Unidos, do FONC. E a gente vê esse cenário. Então, a Nasdaq está respondendo mais porque ela é mais sensível a movimentos de juros. Então, ela está mais positiva do que o S&P 500, que ontem foi puxada aí, basicamente por empresas de petróleo e de energia, assim como o nosso Ibovespa. O EWZ positivo, deixa eu só fechar aqui, que tem um banner aqui intruso. O S&P, o EWZ, nossa bolsa em Nova York, 0,37% positivo, acompanhando o movimento aqui de Brasil. Xangai Composto, que eu cheguei a comentar, fechou 0,10 positivo. Dólar subindo de novo, então aquele movimento que a gente quase não vê, mas que a gente tem visto aí com alguma frequência. Dólar em alta, furou ali o teto dos R$5, né? Então era um patamar psicológico que a gente tinha de dólar, de ali resistência, né? Que ele ter dificuldade de superar esse patamar de R$5. Foi aí superado ontem, né? Durante a manhã ele já tinha passado de R$5 e hoje ele continua acima dos R$5 em alta de 0,29, apesar da alta da bolsa. E isso vem por aquele motivo que eu expliquei hoje, ele continua incertezas em relação aos juros dos Estados Unidos, as treasuries lá elas estão renovando máximas também, então os rendimentos dos títulos das dívidas estão subindo nos Estados Unidos e o recurso está fluindo para lá, né? E muito ligada às incertezas em relação à próxima reunião dos juros, porque ficou bem aberta, né? Falou, pode aumentar, pode manter, mas dependendo de como vierem os dados de emprego e de inflação, a gente vai aumentar se precisar. Então isso foi uma sinalização que se precisar vai ter aumento de juros lá. Então, essa sinalização deixou o mercado um pouco aí apreensivo. O DXY, que mede o dólar frente a seus pares, está caindo. Então, o movimento que a gente vê é mais ligado realmente a países emergentes, exportadores de commodities. E o petróleo Brent hoje opera em 0,64% de queda, $93 por barril. Mas ainda um patamar aí alto. Então, eu até montei um gráfico para vocês, agora a gente pode colocar aí na tela para o pessoal em casa, que mostra quando o petróleo estava abaixo dos $80 por barril e como ele estava até essa manhã. Tá? Então, aqui a gente vê que em julho, 20 de julho, faz o quê? Menos de 2 meses, né? O barril estava a $79,50. Então, a gente vê que a gente teve uma escalada, tem um momento que a gente passa ali, logo no comecinho de agosto, o patamar de $80, e aí a gente começa a ver realmente uma escalada do preço do petróleo, né? Então, a gente teve até alguns momentos que ele foi ali negociado perto dos $95, $96, e agora ele volta ali para próximo dos 94. E aqui a gente tem uma série de fatores que ajudam a explicar esse movimento. Um deles são os cortes nos países da OPEP, que normalmente divulgam aquele relatório que a gente traz aqui para vocês, mostrando quanto eles esperam de demanda, quanto eles vão ofertar a commodity. Então, a gente vê esse movimento vindo de lá. A Arábia Saudita anunciou cortes na produção de petróleo e ontem os Estados Unidos divulgaram ali os seus dados de estoques de petróleo e eles estavam mais baixos do que o mercado esperava. Então, isso também puxou um pouquinho aí o barril do petróleo para cima. Então, a gente vê essa tentativa, né, realmente desses países produtores de petróleo, de manter o dólar acima ali dos 94, 95 dólares por barril, tentando até levar para 100. Né? A gente tem até algumas projeções que eles querem levar o dólar para mais perto de 100 do que de 80. Né? Então, a gente vê esse esforço nesses cortes e quase segurando essa oferta para que o dólar, para que o barril chegue aí pelo menos entre 90 e 100 dólares. Então, eles querem manter nesse patamar, até por uma questão aí, não só de economia, mas de poder econômico. Então, a gente vê esses blocos aí
atuando dessa forma. A gente teve também a notícia da Rússia, que estava ali com exportações de gasolina e diesel sendo aí um pouco impactadas, né, que eles não iam exportar, por algumas questões que eles disseram ser internas deles, mas isso tudo fez com que o barril de petróleo tivesse essa trajetória. Então isso impacta bastante o nosso preço de combustíveis, né, se isso, embora não seja repassado como era antes, mas ainda sim impacta também as ações na nossa bolsa ligadas à commodity. Então esse é o cenário aí geral de preço de petróleo Brent. Algum comentário, André? Quer falar alguma coisinha aí dos sheiks árabes? Não, acredito que o salário do Neymar aí tem que ser pago, né? Então, basicamente é isso, né? Mas hoje, Débora, tem hoje um evento bom aí, né, para você comentar aí, né? Que parece que é hoje aí que tem um evento com uma monja, Eduardo Moreira, né? É hoje mesmo? É hoje. Avisa a Ludmilla, porque chegou, né? Hoje a gente tem aí a Monja Coin com o Edu, né? Ele vai moderar aí o nosso encontro com a Monja Coin, uma palestra para a gente falar sobre estresse, ansiedade, saúde mental, temas bem importantes aí do nosso dia a dia, né? Como lidar com isso aí de uma forma, né, acredito, equilibrada, né? Trazendo aí esse ponto de vista sendo trazido pela Monja Coin. Então hoje, não percam, não esqueçam, definam um lembrete aí, marquem sininho, se inscrevam, que às 8 horas, imperdível, palestra da Monja Coin hoje. E, para não perder o costume, né, a gente tem também aí o ICL Notícias 2, né, que começa aí às 6 horas e vai. Aí hoje vamos até às 7h30 aí com ICL Notícias 2, com Gabi e seus chicos, e também depois César Calejon e Roberta Garcia, até às 7h30. Então vocês estão em excelente companhia até o momento da Monja Coin. Então já fica ligado aí das 6 às 8 e depois peguem a palestra aí para não perder. E amanhã a gente está de volta, né? Amanhã a gente está de volta desde as 7 da manhã, com toda aquela sequência aí de programas que vocês já conhecem, Desperta, ICL Notícias primeira edição, depois temos aí o Em Detalhes e a gente aqui 11 horas para passar aí para vocês os principais pontos aí de mercado, de economia. Então, tem programação que não falta. Então, eu vou me despedir de vocês, me despedir do André. André, muito obrigada aí por ficar com a gente, mesmo que distante. Estamos com saudade aqui no estúdio, mas espero que o congresso traga bons frutos. Ah, vai trazer sim, ó. É só mais um dia da minha aventura fluminense, né? Porque eu nem estou em Niterói, não no Rio de Janeiro. Então, aventura fluminense aí. Mas ainda tem hoje palestras importantes. Até a Teresa Campelo hoje vai falar. Vou lá dar uma prestigiada aí na palestra dela, né? Mas segunda-feira eu estou de volta no estúdio e amanhã, 11 horas, estamos de volta aí mesmo. Aqui agora bem condicionado, né? Bem acomodado. Agora estamos de volta, gente. Um abraço aí, Débora. Até mais. E você dá um bom dia também. Um excelente dia para vocês, a gente fica aí nessa programação, amanhã a gente está de volta, um beijão. Fala turma, chegou o grande dia da aula com Monja Coin sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Se você já está inscrito na aula, 1 hora antes da aula vai chegar o link no e-mail que você cadastrou para você poder assistir a aula. Checa sempre naqueles e-mails spam, lixo eletrônico, outros, porque às vezes está nessas caixas, toda a plataforma de e-mail tem. Se não está inscrito, é só clicar agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e em poucos segundos se inscrever gratuitamente. Não vamos perder essa aula não, é aberta, gratuita, só que não tem replay. Então 8 horas da noite tem que estar todo mundo lá. Um abraço e até mais tarde. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil. Oi, meu nome é Jorge Mário Jáuregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidades e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial
nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL.